enfrentando algum desafio, quem está enfrentando alguma prova, eu acho que todo mundo aqui, pelo menos a maioria, vai levantar a mão e vai falar que está enfrentando luta, que vai estar enfrentando prova. Na verdade, a nossa vida, ela é composta de lutas. A nossa vida, ela é composta de provas. A nossa vida, ela é composta de desafio. O pessoal aí que gosta de jogar videogame, toda vez que você está lá num jogo que tem uma fase, aquela fase é bem difícil. Mas aí quando você vence ela, se você for jogar aquela mesma fase de novo, já não faz tão sentido assim. Você já aprendeu o caminho, você já aprendeu os atalhos, e aquela fase já não é mais difícil, mas a nova fase que vem pela frente, que ainda é novo, que ainda é desconhecido, essa fase começa a ser difícil para você. E a nossa vida também é feita de fases, de estações, de momentos. Tem momentos da nossa vida que parece que nada dá certo. Parece que o céu está de bronze. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente se sente sozinho. Por mais que você está rodeado de uma multidão, eu ia falar multidão de pessoas, mas multidão é pessoas, não tem como ser a multidão de outra coisa, né? Mas parece que você está rodeado por uma multidão, você se sente sozinho. Parece que ninguém te entende. Parece que nada faz sentido. Sabe, você chega num lugar, você olha assim, cara, eu sempre me senti bem aqui, mas parece que agora eu estou incomodando. Porque tem fases da nossa vida que enfrentamos que é uma tempestade. Sabe, eu não sei se você já pegou uma tempestade. Peguei 2 tempestades muito fortes na minha vida, assim, no cotidiano. Uma vez, eu fui ministrar lá na nossa igreja, em BH, e quando estava para chegar lá, pertinho já, o piloto avisou que estava chovendo muito em Belo Horizonte, e que a gente ia pegar uma forte turbulência. E daqui a pouco a aeromoça passou mandando todo mundo fechar a janela. Eu falei, mas por que é para fechar a janela? Ela falou, fecha a sua janela. E eu não queria fechar, né? Mas eu fechei. Irmão, choveu tanto, que aquele avião balançou tanto. Fazia 2 semanas que eu tinha casado. E a única coisa que eu pensava, eu falava assim, minha esposa já vai ficar viúva. Oh, meu Deus do céu. Mas parecia uma batedeira, aquele troço batia tanto. Que tempestade. Na hora que a gente chegou lá, que tinha um pessoal da igreja lá me esperando. E aí, ficou com medo? Falei, imagina, fiquei não. Outra vez, uma tempestade. Assim que eu tinha casado também. O começo do casamento cheio de tempestade, hein? Misericórdia. A gente vindo aqui, ó, na estradinha do Campo Grande aqui. Mas uma chuva, irmão. Uma chuva. E eu tinha um carro que era uma prova. E começou a chover tanto, chegou um momento que a enxurrada estava levando o carro. E graças a Deus a gente conseguiu sair daquela corrente de água e passou. Mas se eu soubesse que aquele carro ia me dar tanto trabalho, eu tinha saído do carro e deixado a chuva levar. Mas uma tempestade, sabe? Aquela tempestade que caiu o mundo. De vez em quando aqui na nossa cidade caem algumas tempestades muito fortes. Eu lembro uma sexta-feira que alguns irmãos não conseguiram chegar aqui na igreja, porque aquela região ali do Ouro Verde, no Atacadão ali, ficou tudo alagado, não dava para passar. Só que na nossa vida espiritual também acontecem tempestades. Na nossa vida espiritual também acontecem dias difíceis. Sabe, parece que o céu está fechado. Eu, particularmente, eu gosto de dias nubrados, dias que não tem muito sol, eu gosto. Mas todo mundo sente falta de um sol, que nem está hoje ali. Mas talvez tem pessoas aqui nessa manhã que a sua vida não é mais colorida, a sua vida está fechada. Existe tempestade na sua vida. E o que vai fazer a diferença na sua vida para você sair dessas tempestades é o seu posicionamento, é a sua obediência. Para quem você está obedecendo no dia da tempestade? Porque quando eu estou em obediência a Deus, vai existir tempestades. O grande erro de muita gente é essa. Eu vou para a igreja para ficar em paz. Ô, inocente. Você não vem para a igreja para ficar em paz, você vem na igreja para se relacionar com a paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Você não vem para a igreja para Jesus te livrar de guerra, você vem para a igreja para Jesus vencer as guerras junto com você. Mas não significa que você estando na igreja não vai ter dias difíceis, significa que vai existir dias difíceis, mas significa que Deus ele vai vencer junto com você. É sobre isso. E está tudo certo.
Eu tinha uma bronca quem falava sobre isso, e que hoje eu adotei o sobre isso. Muito tempo liderando jovem, a gente pega algumas manias, né? Mas quando você está em obediência, você vai vencer a tempestade. Talvez tenha algumas tempestades na sua vida que você não está vencendo, que você está em desobediência. Vou te dar um exemplo. Os discípulos entraram no barco junto com Jesus. Existia ali uma tempestade, então Jesus acorda e ele silencia a tempestade. Mas ele só silencia a tempestade porque aqueles discípulos estavam em obediência. Quando você está na obediência, você repreende a tempestade. Agora vamos falar de outro cara, Jonas. Deus manda Jonas ir para um lado, Jonas ele vai para outro. E aí começa uma tempestade. O que acontece? A tempestade só cessou quando Jonas foi jogado ao mar. Quando você está em obediência, você repreende a tempestade, mas quando você está em desobediência, a tempestade te repreende. Talvez tem muita coisa na sua vida que não está fluindo, que está travada, tem muita coisa talvez governando sobre você, é porque você não está obedecendo a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra, a nossa história, irmão, nunca mais vai ser a mesma no nome de Jesus. E nessa manhã eu quero falar sobre algo que é uma das ferramentas para ajudar a gente a vencer. Não é a única, mas é uma das ferramentas que Jesus deixou para a gente, que é o jejum. Eu acredito que alguns irmãos aqui hoje estão em jejum, e essa palavra é para você que faz jejum, mas é para você também que não faz. Que, entenda, não é uma forma de te acusar você que não faz, mas é uma forma de falar que existe uma ferramenta que está à sua disposição, que pode mudar a história da sua vida, e você está deixando no canto aí. Então, abre lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16, em nome de Jesus. Graças à pastora Vera, ela me ajudou, porque eu ia falar de oração e jejum. Como ela falou de oração na sexta, eu só falo de jejum hoje. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 16, vai dizer assim, ó. Quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai em secreto te recompensará. Glória a Deus. Você pode falar graças a Deus? Aleluia. Como eu já falei em alguns cultos aqui atrás, tá? Isso não é para minha glória, para falar, nossa, o pastor é bom, tem nada a ver, ai de mim, se querer levar esse título. Mas a gente busca ter uma vida de jejum e eu estou num propósito bem longo de jejum. Então eu já combinei com os pastores, hoje é um dia que está pegando um pouquinho mais. Inclusive eu já acordei sentindo o cheiro de pão da casa do lado, cheiro de café, falei, misericórdia, olha a prova. Então, se em algum momento aqui eu desmaiar, alguns pastores vão assumir e continua o culto, tá? Daqui a pouco eu acordo, vai estar tudo bem. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é jejum, o significado de jejum. O significado de jejum é o ato de ficar sem comer, misericórdia, e beber. O jejum religioso, o jejum dos crentes, é aquele em que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé. Então, nós já começamos a entender que o jejum, ele ativa a nossa fé. No Novo Testamento, Jesus recomenda jejuar também para expulsar demônios. Tem uns gabiru, tem uns demônios que só saem por meio de jejum e oração, irmão, porque é muito, está grudado, só o jejum para arrancar tudo. O jejum é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade. Lembrando que não é só cristão, tá? Não é só crente que faz jejum, tá bom? Tem o jejum da galera da academia, né, Bruno? Da galera dos 29 dias dos desafios. Tem o jejum de outras religiões. A galera, nada contra eles, tá bom? Mas a galera da Umbanda, eles fazem jejum com os propósitos deles. E é uns jejuns bem longos que eles fazem mesmo assim. Então, a prática de jejum é uma ordem de Deus para o seu povo que outras religiões também adotaram. Então, para você ver a importância do jejum. Tem muita ferramenta que Deus deu para o povo que outras pessoas estão pegando para usar de outra maneira. E eu quero falar sobre alguns pontos
sobre o jejum. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa manhã, quando você jejua, vai te ajudar a buscar a Deus e conhecer a sua vontade. Todo mundo aqui talvez tenha uma questão. Todo mundo aqui talvez está buscando uma resposta. E a única maneira de você ter resposta para o seu coração, a única maneira de você ter direcionamento, a única maneira de você ter clareza daquilo que Deus está querendo para a sua história, meu irmão, uma das maneiras, na verdade, é você jejuar e buscar Deus. Sabe, você não precisa de muita coisa não, você precisa de tudo, mas esse tudo você só encontra em Jesus. O tudo do mundo é vazio, mas o tudo de Deus ele é completo, porque o tudo de Deus ele é sobre Jesus, ele é Jesus. Então talvez tem gente que você tem tudo, você tem um bom emprego, você tem uma família legal, você tem condição de viajar, você tem amigos, mas dentro de você existe um vazio, dentro de você se sente seco, dentro de você parece que algo não faz sentido, você sente uma agonia, você tem vontade de bater a cabeça na parede, que não está nada bem. E você não sabe explicar por que você está assim. É porque existe um vazio dentro de você que só pode ser preenchido pela presença de Deus, então você precisa buscar Ele. Você precisa buscar a Deus, irmão. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida mudada, se você quer ter uma vida impactada, você precisa buscar Ele. Eu escuto relatos de pessoas que falam assim, pastor, eu até quero servir Jesus, eu até quero estar na igreja, mas eu não tenho força. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão escolhendo andar com as forças das próprias pernas, estão querendo vir para Jesus com a força do próprio braço, mas eu quero dizer que existe um Pai que está aqui e Ele quer puxar você, e a palavra dele fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem muita gente esperando virar um semi-anjo para começar a fazer algo para Deus. Tem muita gente querendo ser perfeito para primeiro fazer algo para Deus, mas entenda uma coisa, irmão, quem faz a obra em você é Ele, não é você que faz a obra nele. Quem transforma é Ele, quem toca corações é Ele, quem muda a história é Ele, quem muda pessoas é Ele, quem muda famílias é Ele, não é sobre você, é sobre Ele. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, é buscar Deus. É buscar Deus assim como nós cantamos aqui, até que Ele venha. E aí não tem dia para Ele vir, não tem horário, é a hora que Ele quer. Talvez Ele pode vir agora aqui no culto e você ter uma experiência sobrenatural. Ou talvez Ele pode vir quando você estiver lá no seu quarto, sozinho, sozinha. Ou indo lá, ou na sua cozinha, fazendo aquele almoço, fazendo a janta. Mas o que vai mudar a tua história é quando você realmente falar, eu quero buscar Deus. E na verdade, sabe o que é engraçado? A gente que busca Ele, mas na verdade é Ele que nos encontra, irmão. A gente começa a buscar Ele de uma coisa sem saber para onde Ele está, saber onde Ele vai, a gente começa a buscar Ele, e na verdade quando a gente vai ver, a gente nem sabe para onde está indo, mas de repente Ele vem com a sua infinita graça e misericórdia e Ele nos acha. Essa semana eu consegui fazer uma façanha. Modéstia à parte, com muita humildade, não é brincadeira, tá? Com muita humildade. Eu acho que eu sou muito bom motorista. Eu gosto de dirigir, sou muito bom. Pego umas multas de vez em quando, mas é por causa que eles não... Mano, nunca vi 50 por hora, não pode passar de 51 já é multa? Não sabia. Mas essa semana eu fui estacionar o carro, e era uma descida assim, nunca fiz isso na minha vida. E todo cheio de confiança, parei aqui, fui colocar o carro na baliza aqui, ó, tipo, virando aqui. Coloquei na vaga, na hora que ele deixou o carro morrer, e o carro bateu no carro da frente parado. Eu falei, meu Deus, que bração. Aí já engatei a ré aqui, ó. A do Uno você tem que ir até o final para não raspar, né? Na hora que foi sair, o carro não saía. Eu falei, oxe, colou. Aí na hora que fui lá no ver, o engate do carro da frente enroscou no meu carro. Eu falei, é o Satanás mesmo. Aí eu fui em frente do condomínio, eu fui na portaria do condomínio e falei, moça, tudo bem, tal. Falei, e o dono do carro aqui? Não é daqui não. Deixou o carro aí e saiu. Eu falei, misericórdia. Já começou a passar 1000 coisas na minha cabeça, né? Porque eu sou corajoso, mas já fiquei pensando, se esse cara me bate, como que vai ficar? E aí eu já liguei para um amigo meu, né? Falei, pelo menos não apanho sozinho. Falei, vem cá, me ajuda. Veio um amigo lá de Hortolândia. De Hortolândia, moleque saiu de Hortolândia. Isso é amigo mesmo.
Veio lá, tal. E nada. E esse rapaz não aparecia. Isso foi 8h30 da manhã, irmãos. E já estava dando 11 horas. Ele falou, não, o cara saiu aí, foi fazer academia e não voltou. Eu falei, não, eu acho que ele é o dono, porque para não ter voltado até agora, que treino é esse? Aí eu falei para o menino, ó, fica aí, que eu vou procurar ele. E aí, irmão, eu saí procurando ele, procurando uma academia, procurando um cara que eu nunca vi na vida. Não sabia nem que cor que ele é, que roupa que ele usa. E saí procurando, igual um tonto. Fiquei umas 3 horas procurando esse cara. E não achei. E aí voltei, e aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Mano, se esse cara for muito bravo. Mas não fez nada no carro dele. Só estava colado, né? Eu falei, acho que é Jesus me dando no carro, né? Só levar os dois agora, já está enganchado mesmo. E aí chamei o David. E o David levou outro menininho também. Forte menino. E aí chegou o David, só para encerrar a história. Chegou o David, outro menino, já tinha outro menino lá. O menino que estava lá não ajudava muito, que é operado das costas, né? Não consegue pegar um tijolo, ainda mais um carro. E aí chegou um motoboy, aquele motoboy foi enviado de Deus, um anjo. Ele falou, não, vamos tirar esse carro aqui agora. Aí 4 homens, levantou o Uno, eu consegui dar ré e tirei o carro. Não fez um arranhão no carro da frente. E até agora eu não achei o motorista desse carro. E nem vão mais atrás, irmão, porque nem arranhou o carro dele também. Fui embora. Mas eu fiquei procurando uma pessoa que eu não sei nem quem é. Não sei nem a voz dele. Eu falei, eu tenho certeza que esse carro Jesus quer me dar. O dono desse carro é Deus, não é possível. Daqui a um tempo vai aparecer esse carro para mim. Mas não sabia nem quem é, não sei nem quem é, não sei... E tem muito crente assim, você está buscando a Deus, mas você nunca nem viu Ele. Você não sabe nem a voz, você nunca sentiu Ele. É porque tem muito crente que você só conhece a igreja, mas você não conhece o dono da igreja, que é Jesus. Por isso tem muita gente frustrada com a igreja, porque você se relacionou com a igreja, mas você não se relacionou com o dono da igreja, que é Jesus. Então, nessa manhã, eu faço um convite para você, irmãos, e deixa eu falar uma coisa para você. Assim como talvez você já errou, as pessoas já erraram com você, nós também, como igreja, em algum momento a gente vai errar com alguém. Nós não somos perfeitos. Mas eu quero fazer um convite para você, nessa manhã, não buscar a igreja perfeita, mas buscar o Deus da igreja, porque esse sim é perfeito e esse assim não erra. Então, o que você precisa nessa manhã é buscar Ele para conhecer Ele de verdade. Tem muito crente que só conhece Deus de ouvir falar, do que outras pessoas falaram, do que outras pessoas falaram por aí. Esses dias estavam numa correria doida, resolvendo um monte de coisa. E aí, no final do dia, eu cheguei em casa, consegui tomar um banho, peguei o violão e eu toquei um sol maior. Na hora que eu toquei o sol maior, ele veio e eu senti a presença dele. Sabe? E tive um momento com Deus ali. Então, existe pessoas que, infelizmente, irmão, você só está buscando uma realização. Você está buscando um benefício próprio. Você está achando que o evangelho tem que se adequar ao seu estilo de vida. Mas não é o evangelho que se adequa ao seu estilo de vida. A sua vida tem que entrar dentro do evangelho. Isso é muito sério. Mas quando eu busco Ele, é Ele que me muda, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que me ensina novamente. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu escuto umas coisas assim, eu falo, nossa, eu sou um pastorzinho muito tonto, besta. Acho que eu tenho uma cara de palhaço assim. Não, pastor, mas eu vou mudar ele. Assim, ninguém muda ninguém. Não, mas eu vou mudar meu filho. Não, mas eu vou mudar meu marido. Não, mas eu vou mudar minha esposa. Eu vou deixá-la do jeito que eu quero. Irmão, ninguém muda ninguém. Para com isso. Você pode dar um conselho bom. Você pode ajudar. Você pode fazer ele rir. Você pode fazer ele chorar. Mas você não tem o poder de mudar ninguém na essência. Porque só Deus consegue tocar na nossa essência. E só Deus conhece o interior do nosso coração. O máximo que você pode fazer é orar por ele, é orar por ela. Mas a maneira da gente ter uma mudança profunda é buscando a Deus. E uma das ferramentas é o jejum. Então, quando eu jejuo, eu estou buscando a Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Segundo ponto, quando eu jejuo, eu começo a buscar na minha vida, começa a aparecer na minha vida santidade. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus que Ele entregou o Filho dEle para morrer por inteiro por você. E Jesus, Ele não quer dividir você com ninguém.
Sabe, Jesus ele não quer dividir você com pecado. Jesus ele não quer dividir você com coisas lá de fora. Sabe, Jesus é santo, irmão. E quando nós buscamos a santidade, não é que nós vamos virar um santarrão. Não é que nós não vamos mais errar, não é sobre isso. Não é que a gente vai sair acusando todo mundo, viu? Eu sou crente, eu jejuo, eu sou santo e você... Não, não é sobre isso, não é isso. Mas quando eu busco a santidade, eu começo a me parecer com Ele. Eu começo a ser parecido com Jesus. Sabe, irmãos, nós temos um sonho, nós temos uma palavra sobre essa igreja, que essa igreja vai conquistar o terreno próprio, que essa igreja vai levantar um prédio bem grande, que essa igreja vai crescer. Mas deixa eu falar um negócio para você, nós não precisamos ser a maior igreja dessa cidade, nós precisamos ser uma igreja que se parece com Jesus. E uma igreja que se parece com Jesus, irmão, ele vem buscar uma igreja santa, ele vem buscar uma igreja que luta para estar em santidade. Nem sempre você vai conseguir todos os dias. Vai ter dia que você vai perder a paciência, vai ter dia que você talvez vai querer brigar, vai ter dia que você talvez vai querer chutar o balde, mas lembre-se, você precisa buscar a santidade. E santidade é estar vivendo exclusivo para Deus, mas não é viver isolado do mundo. Santidade é estar no meio do mundo, é estar no meio do pecado, porém não se contaminar com ele, é ser diferença. Você foi chamado para ser sal da terra, você foi chamado para ser luz. Santidade. Já falei isso uma vez, acho que bem quando a gente assumiu aqui. Fui levar meu carro para lavar, num deslava rápido da vida, não era aqui não. E aí coloquei o carro lá, o menino lavando o carro, e aí ele acendeu um beck. E ele falou, falei, o quê? Você curte um chá? Falei, chá mate é bom, né? Chá mate, camomila, para dar uma aliviada. Você não tem cara que curte um chá, não? Falei, curto não. Tem muito de onde eu vim, mas não curto não. Você é crente? Falei, sou. Sou pastor. Ele, caraca, ofereci um beck pro pastor. Mas eu falei, mas por que você me ofereceu em tom de piada, sabendo que eu não ia aceitar? Não, porque eu vi algo diferente em você. Eu vi um brilho diferente. Falei, obrigado. É que eu passo o creme hidratante da minha esposa. Mas eu vi uma luz, eu vi algo diferente em você. E aí eu comecei a conversar com ele, descobri que ele era afastado da igreja, resumindo, ele apagou o beck, pelo menos aquele ali ele não fumou, aquele miserável, jogou fora. Pode ter fumado outros, mas aquele ali ele não fumou. Sabe, irmãos, e às vezes tem crente que fica escandalizado, mas é nesses lugares que Deus vai te levar. Essas situações. É no trabalho, você vai encontrar sua amiga, seu amigo lá, que está pensando em trair a esposa, em trair o esposo. E aí, às vezes, ela vem falar para você, aí você fala, é difícil, né? É complicado, né? Nossa, mas também, né? Ele judia tanto de você. Não, irmão, você é a boca de Deus lá. Você fala, não, tem chance para o seu casamento. Isso é viver em santidade. É a gente confrontar pecado. Não é a gente ficar confrontando pessoas. Não é a gente ficar acusando pessoas. É a gente confrontar os pecados que estão praticando. Não é o seu doido, o seu chato chegar lá no meu serviço e falar assim, ó, aqui está tudo em pecado, e se vocês não se converterem, vai todo mundo queimar no fogo do inferno. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Mas as pessoas vão vir até você. Uma vez os meninos lá do Amanda, mas não é os da igreja, tá? Tem que explicar. Chamou eu para roubar uma farmácia. Olha as ideias. Não, vamos lá roubar uma farmácia, mas se eu correr na mete tiro em você. Eu falei, oxi, vocês estão me chamando para roubar uma farmácia, se eu correr, vocês vão me meter tiro, você está doido? Mas quantas propostas você recebe aí, quantas coisas você escuta aí, chega até você, pô, estou pensando em fazer tal coisa. Estou pensando em fazer tal coisa. E você fica, não, você que sabe, né, fulano? E eu, você que sabe. Não, irmão, Deus não colocou você lá na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, para ficar repetindo o que todo mundo já repete. Você é a luz, você é a diferença. Você tem que falar, não, irmão, não faz isso não, porque tem um Deus que pode mudar a história da sua vida. Existem pessoas que só vão se converter quando você abrir a tua boca. Eu lembro que, no período que eu trabalhei à noite, de sexta-feira, principalmente sexta-feira de vale pagamento, todo mundo saía muito cedo assim, de madrugada. E os meninos, e eu vou falar que ninguém é tonto aqui, ninguém é bobo, todo mundo sabe que tem aqui do lado. Os meninos lá de Hortolândia saíam de lá, e eles vinham aqui para Itatinga. E o pessoal sempre me chamava, eu nunca vinha.
E teve um dia que começaram a me zoar. Porque é crente, não sei o quê. É crentão, é que não gosta, tal. Mas eu continuei minha conduta, porque eu não estou nem aí, porque os outros estão falando, irmão. Mas sabe o que aconteceu depois de alguns meses? Todos esses meninos aí, um de cada vez vinham de madrugada lá onde eu estava trabalhando. E falaram assim, Jean, sabe o que está acontecendo? Meu casamento não está bom. Eu estou quase perdendo minha esposa. Ora por mim. Jean, eu estou com agonia aqui, estou agoniado. Estou meio acelerado. Falei, claro, tanto de coisa que você mistura e que você toma, cara, vai ficar agoniado mesmo. Não, ora por mim que eu não estou bem, estou com medo de morrer. Então, todos aqueles meninos que no meio da galera me zoavam, que falavam, nossa, que não sei o quê, no privado vinha pedir oração. Até o dia que veio todo mundo, aí eles pararam de me zoar, porque eu já sabia o podre de todo mundo, né? Não ia falar, claro. Mas é um exemplo de santidade, irmão. Sabe, eu não precisei me opor, eu não precisei, ser o crentão do lugar. Mas eu precisei renunciar a muitas coisas e me posicionar. Então, a gente tem uma ideia de santidade muito doida, achar que santidade é eu estar de terno e gravata, apesar que hoje eu estou de terninho, né? Ó, pá. Acha que é eu estar de terno e gravata que eu vou ser santo. Não, irmãos. Acha que eu tenho que ter um rótulo para ser santo. Não, o que faz você santo não é a embalagem, é o conteúdo, é o que está dentro de você. É a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te ensinar a maneira de andar, a maneira de vestir, a maneira de falar, o jeito de viver. E até mesmo o jeito de se posicionar nos lugares. Existem ambientes que você hoje está frequentando, que Jesus colocou você lá de propósito para você ser boca de Deus naquele lugar. Eu lembro quando eu assumi a igreja aqui, teve um pastor que falou assim, eu não julgo ele, tá? Ele aprendeu assim, vixe, agora, hein? Agora você tem que começar a usar terno, e você vai ter que cortar essa bucha sua, esse cabelo seu. Eu falei, que miserável. Nem cabelo tinha, todo calvo me ofendendo assim. Não, agora você vai ter que cortar esse cabelo assim. Eu falei, não vou não. Não, você vai cortar esse cabelo. Eu falei, não vou. Não, você vai. Eu falei, sabe por que eu não vou? Ele falou, por quê? Porque primeiro, não, vou falar da ordem ao contrário. Terceiro, o missionário nunca me pediu isso. Segundo, minha esposa muito menos. Porque o dia que ela pediu, eu cortei. Mas até então ela não tinha pedido. Até então ela não tinha pedido. E primeiro, Deus também não me pediu isso. Deus me chamou desse jeito, por que eu vou mudar? E se eu for mudar, é porque Ele quer que eu vou mudar. E aí depois de alguns meses eu cortei. Porque a pastora pediu. Não, mas eu também queria cortar também. Queria. E aí quando eu encontrei esse abençoado, ele falou, né? Falei que você ia cortar o cabelo, né? O que aconteceu? Deus pediu, eu falei, não, piolho, eu tive que cortar, irmão. Aí ele ficou todo constrangido, já entendeu que eu não estava com muito papo. Sabe, mas a santidade não está nisso. A santidade não está na roupa. Claro que a gente tem que se vestir com decência, irmão, mas a santidade não está na nossa roupa. A santidade talvez não está o time que você torce, mas não está nisso. A santidade não está no que você gosta. Por exemplo, se eu comer carne de... Eu respeito que igrejas que pensam assim, mas se eu comer carne de porco e comer carne de boi, um vai me deixar mais santo que o outro. Não está nisso. A santidade está em Deus, e quando eu me relaciono com Ele, eu começo a ser parecido com Ele, irmão. E aí eu começo a viver a santidade de Deus na minha vida. Tudo que é de bom em mim não pertence a mim, veio dEle. E a ponte para a gente chegar lá é o jejum. O terceiro ponto esse é maravilhoso. Isso é para quem está esperando a resposta aí, ó. O jejum não muda Deus, ele muda você. Tem muito crente orando, querendo mudar a opinião de Deus, querendo mudar a vontade de Deus, irmão. Aí eu vou fazer um propósito de jejum aqui para mudar essa resposta que Deus me deu. Eu vou fazer um propósito de jejum aqui para mudar isso que Deus me falou. Porque eu queria um sim, Deus me deu um não. Então eu vou jejuar até Deus falar sim, porque se eu insistir mais um pouco, tenho certeza que Deus vai falar sim. Irmãos, e não é assim. Existe alguns sims na sua vida que é para te aprovar. Existe nãos na sua vida que é para te livrar de algumas coisas. E alguns nãos de hoje vai ser os sims de amanhã.
Então tem muito crente orando, tem muito crente falando com Deus, querendo buscar Deus por benefícios próprios, querendo mudar a vontade de Deus. Ah, irmão, mas quem é a gente para querer mudar a vontade de Deus? Quem é a gente para querer mudar a maneira que Deus pensa? Nós podemos clamar por algo. Nós podemos buscar por algo, mas quem é a gente para querer mudar aquilo que Deus é, irmãos? Nós não podemos mudar quem Deus é. Nós não conseguimos mudar quem Ele é. Agora, você pode ter certeza que quando eu começo a jejuar, Ele vai mudar quem você é. Tudo que existe em você que não agrada a Ele, Ele vai mudar. E você vai olhar e falar assim, nossa, como eu estou mudando para melhor. Sabe, irmãos, talvez nessa manhã eu estou falando aqui para improváveis. Talvez você não acredita nem em você, você acha que não tem jeito, você acha que não vai mudar, você acha, pastor, não, eu não posso. Eu acho muito engraçado quando vem meus amigos lá de Hortolândia aqui na igreja. Teve uma sexta-feira que veio um casal muito amigo, inclusive foi um casal que me ajudou muito a ficar em Jesus. E eu aqui em cima do altar, dando os recados, no dia eu não ministrei, e lá no fundo eles ficavam rindo. Eu falei, o que esses infelizes estão rindo? O que eles já viram? E eles ficavam rindo. Aí no final do culto chegou em mim e falou assim, mano, não tem como imaginar que aquele cara de 12 anos atrás, que a gente vivia pegando no pé para ficar firme na igreja, que vivia dando trabalho para a gente, hoje você é pastor. Irmão, ninguém acreditava em mim, não. Era um zero à esquerda. Eu lembro que na época eu comecei a me firmar na igreja, Dudu, eu fui jogar bola e eu apostei a igreja. Eu apostei os instrumentos da igreja com os moleques da outra igreja. É sério, nós perdemos o futebol. E depois o pessoal foi buscar os instrumentos lá na igreja, lá, e o pastor não quis dar, e virou uma confusão. Eu apostei um negócio da igreja que nem era meu. Não tinha chance de dar certo, irmão, aos olhos de muita gente. Não tinha chance de ir para frente. Na escola fizeram um bolão, vamos fazer um bolão, vamos casar aqui 50 para ver quanto tempo que ele fica. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E graças a Deus estou até hoje, só que esse dinheiro eu não vi. Eu que tinha que ganhar o dinheiro, né? Já que ninguém deles ganhou, apostou, perdeu. Ou pelo menos ofertar na igreja. Mas a minha história nem é tão assim, tem gente muito mais desenganado, tem gente muito mais afundado, que ninguém dá nada para ele, mas quando Deus olha e quando Deus escolhe, Deus ele pode mudar qualquer situação. Então talvez você entrou nessa manhã aqui desenganado, desiludido, achando eu já pequei demais, eu já errei demais, eu sou um ingrato, eu não consigo mesmo ficar firme, eu estou em raiva de mim mesmo. Eu quero dizer que Cristo continua te amando. Cristo continua amando o teu coração, irmão. Cristo continua amando você. Sabe, Cristo continua... O sacrifício de Jesus pela sua vida não foi anulado. Sabe, talvez tenha irmãos aqui pensando em desistir. Pastor, mas eu fui traído. Jesus também foi traído. Pastor, mas eu fui humilhado. Jesus também foi humilhado. Pastor, mas me chamaram de falso, me chamaram de um monte de nome. Jesus também, irmãos. E sabe o que eu quero mais triste? Que as pessoas que gritavam crucifica eram as mesmas pessoas que comiam o pão que Jesus multiplicou. Isso não é uma frase clichê não, tá? Se você começa a estudar profundamente o Evangelho, você vai ver que as mesmas pessoas que estavam lá no deserto, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, a maioria, elas estavam no dia de crucificar Jesus. Então quem estava comendo pão lá com Jesus, depois de algum tempo, estava lá gritando, crucifica. Talvez a boca ainda estava até suja de pão, e estava lá gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Então se você entrou aqui achando que você é um caso perdido, se prepara, porque o nosso Deus, Ele é especialista em mudar a vida de casos perdidos, irmão. Quarto ponto para a gente encerrar e orar nessa manhã. O jejum nos deixa conectados com Deus. Nesse tempo de internet, né? De Wi-Fi, de conexões. Talvez quando eu chego na casa de algumas pessoas aqui,
Quando eu chego no salão da Fabiana, meu celular já entra automático lá no Wi-Fi, porque já está conectado. Na casa do Tom, na casa da minha sogra, já entra direto. Por quê? Porque eu sempre vou lá e já deixei salvo lá a internet lá. Não me peçam para ajudar na conta, pelo amor de Deus, mas já está conectado lá. Na sede, já está conectado lá. Vou até contar um segredo para vocês, só abrir um parente aqui, não tem muito a ver com a mensagem, não. Eu tocava na sede, né? E a sede tem um sistema de som que o músico consegue mexer pelo celular, mudar o volume e tal. E eu ainda tenho esse sistema aqui. Só que o meu, eu consigo mexer em tudo. Então, tem hora que dá uma vontade de abaixar tudo e sair andando. Dá uma vontade de aumentar uma voz e abaixar outra. Se qualquer dia vocês verem isso lá, pode saber que... Dá vontade de aumentar só teclado e abaixar a bateria. Mas, enfim, você precisa ter conectado com Deus. Às vezes, lá em casa, de vez em quando, dá uns pane, né? E na casa de vocês é assim também, dá um pane na internet. Aí um olha para a cara do outro, sabe que não tem internet e fala, seu celular está pegando aí? Ah, o meu não. E aí, o seu está pegando? Não, está pegando não. Aí fica dois bobos, um para a cara do outro. Não, está pegando, não, está pegando, está pegando, não está pegando. É que nem quando acaba a luz, né? Você sabe que acabou a luz, o que você vai fazer? Você vai acender o interruptor. Ah, acabou a luz mesmo, né? Aí você sai no portão. Aí tem um vizinho do outro lado lá. E aí, acabou a luz aí? Não, acabou. Aqui acabou também. Você sabe, não tem lógica, tá ligado? Aí você entra de novo. Aí na hora que volta, geralmente, não sei na casa de vocês, mas a geladeira ou o micro-ondas apita, né? Dá uma apitada. Pipa! Aí você vai, acende a luz. Ó, voltou mesmo, hein? Aí você sai na rua. E aí, vizinho, voltou aí? Voltou. Ah, aqui voltou também. A gente faz umas coisas que não tem muita lógica, né? Mas por quê? Porque a gente está feliz que a conexão voltou, a energia voltou. Só que tem muita gente andando desconectado com Deus, irmão. Você precisa estar conectado com Deus. De tudo isso que eu falei, esse quarto ponto é o mais importante. E o jejum vai nos conectar com Deus. Sabe por quê? Porque o jejum deixa a gente mais sensível a ouvir a voz dEle. O jejum deixa a gente mais perceptivo à presença dEle. O jejum faz a gente escutar. Irmãos, no jejum Deus pede algumas coisas para a gente que parece loucura. No jejum Deus pede uns negócios para a gente que parece, meu Deus do céu, Deus começa a liberar algumas coisas para a gente. No jejum, Deus nos dá um direcionamento que, meu Deus, dá direção, dá resposta. E sabe por que Ele pede para a gente fazer jejum? Porque Ele sabe que é bom para a nossa vida. Sabe quem que jejuou? Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, Jesus ele vai para o deserto. E ele jejua ali um período de 40 dias, irmãos. Então entenda uma coisa. Deus nunca vai te pedir para você fazer alguma coisa que Jesus já não tenha feito aqui nessa terra. Tudo que Deus pedir para você fazer, você pode ter certeza que Jesus já fez. Então já não tem desculpa. Você já não pode falar, não vou fazer isso não, nem Jesus não fez. Não, Jesus jejuou, irmão. Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus perdoou. Ele só não foi perdoado, porque ele não tinha nada para se desculpar. Mas tudo que Deus te pedir, você pode ter certeza que Jesus já fez, irmãos. Jesus teve que renunciar, estar do lado do trono do Pai, para poder descer aqui na terra. Então tem muita gente dispersa, tem muita gente apagada, que a conexão está fraquinha. Mas eu quero dizer que nessa manhã Jesus ele quer conectar você de novo ao coração do Pai. E não se sinta mal se você está um pouco distante. Não se sinta mal se você está um pouco frio. Não se sinta mal se as coisas não estão saindo da maneira que você queria que saísse. Eu quero dizer que existe alguns momentos que Jesus ele vem. E mesmo nesses momentos de fraqueza, mesmo nesses momentos que nós erramos, ou mesmo nesse momento que nós oscilamos, o plano de Deus não muda. O seu pecado, a sua frieza espiritual, o seu erro, a sua inconstância, não tem o poder de anular aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Os nossos erros não têm o poder de anular o poder de Deus. As nossas dúvidas não têm poder de anular as respostas de Deus na nossa vida. Então, se Deus falou que vai fazer, pode ter certeza que Ele vai fazer. Mas Ele só vai fazer em quem está conectado nele. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem como abençoar alguém que está disperso. Porque se Ele abençoar alguém que está disperso, você vai perder aquilo que Deus entregou para você.
Sabe, o pessoal que ministra, o pessoal que prega, sabe o que é isso. Às vezes a gente está jejuando, a gente está pregando, e Deus dá uma direção para a gente. Você fala, mas por que é isso? Quantas vezes, irmão, eu já tive em culto, e eu aqui, ó, e Deus falou assim, vai lá orar por aquela pessoa. Eu falei, não, coisa da minha cabeça. Você acha? Não, vai orar por aquela pessoa. Não, coisa da minha cabeça. E de repente, irmão, eu não vou. Sabe o que acontece? Eu olho para o lado, tem alguém orando pela pessoa. Eu falei, era para mim mesmo. Tempo atrás, eu ministrando, e o Senhor ministrou no meu coração. Fala a palavra laranja. Eu falei, oxi, devo estar com fome. Porque eu já lembrei da fruta, né? Fala a palavra laranja. Eu falei, não. E eu comecei, e aquilo me agoniando, a mensagem inteira eu agoniado. Aí no final eu falei, irmãos, ó, eu tenho uma palavra de conhecimento aqui, e a palavra é laranja. Sabe o que era, irmãos? Ninguém entendeu nada, todo mundo ficou olhando com cara de louco para mim. A pastora perguntou, o que você estava falando? Você está doido? Tinha um irmão no culto, que ele estava duvidando de tudo que estava sendo pregado. E ele falou para Deus, se o pastor falar a palavra laranja, eu acredito que Deus está usando esse lugar aqui. Loucura de Deus, irmãos. Na hora que Deus me falou, eu falei, meu Deus do céu. Na hora que Deus passou isso para mim, eu falei, mas sabe por que eu consegui pegar isso? Porque eu estava conectado em Deus. Tem algumas crises na sua vida que está acontecendo, que ainda não passou porque você está desconectado. Você precisa voltar a estar conectado com Deus. Você precisa voltar a estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Deus, Ele ama você. Jesus, Ele ama você. Mas não é Ele que precisa de você. Não é Ele que precisa, você que precisa dele. Eu preciso de Jesus. Tem muita gente invertendo os papéis. Eu não sei como foi o seu relacionamento com seu pai. E eu não vou entrar aqui nesse mérito nessa manhã, mas é só para você entender. Tem pais que foram bons, tem pais que foram um pouco mais, deixaram a desejar, mas enfim. Mas você tem um pai que é perfeito, irmãos. Você tem um pai que é bom. E quando nós falamos bom, a palavra bom, assim como a palavra eu te amo, tem caído em descrédito, porque na boca de alguns realmente não tem sido isso. Mas como nós falamos bom, nós falamos perfeito. Você tem um pai perfeito que é Deus, que sabe o que você quer. Então eu não sei como está teu coração nessa manhã. Se o teu coração está um pouco ferido, se o teu coração está entristecido, se o teu coração está preocupado, nessa manhã você tem a oportunidade de falar para o Pai, muda a história da minha vida. Sabe, o jejum é apenas uma das ferramentas que pode fazer isso acontecer. Assim como a Vera falou na sexta-feira, a oração. Qual que é mais importante, pastor? Eu vou pegar a frase do meu amigo escritor. Ver um pássaro, qual que é mais importante? A direita ou a esquerda dele? Sabe, o jejum e a oração tem que andar junto. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?